Meninos e meninas, nós vamos agora para a correção de atividades aí, referente à turminha de vocês, capítulo 8, volume 1, falando a respeito os exercícios que vocês fizeram, que falaram, versaram sobre a cultura no Egito Antigo. Exercício, portanto, da apostila 1, páginas 68 e 69. Peço para que vocês peguem agora a apostila de vocês, o livro de vocês, e acompanhem a correção. Ok? Olha só, exercícios conceituais. Nós vamos iniciar pelos exercícios conceituais. No exercício conceitual de número 1, dizia, observem a imagem abaixo. Então, uma imagem, que estava escrito, na verdade, estava representado, nessa imagem, uma escrita que vai dar a resposta, para a questão. Então, olha só, eu vou agora mostrar para vocês a imagem aí da apostila, tá bom? Ó, tá aí, ó, essa imagem aí. Estão vendo, ó? Observem a imagem abaixo, ó. Tá aí a imagem. Pássaro, peixe e cevada. Tá certo? Então essa é a imagem aí, ó. E aí a pergunta é a seguinte: qual é o nome desse tipo de escrita e onde ela desenvolveu? Essas escritas, gente, muito complexas, lá para a época, escritas que não era qualquer pessoa que dominava, ela tinha um grau de complexidade, são conhecidos como os hieróglifos. Surgiram no Egito Antigo, representando a escrita egípcia, a escrita oficial. Esse nomezinho difícil de falar, hieróglifos. Eu falei para vocês, quando eu gravei a videoaula a respeito desse tema, que às vezes tem algumas pessoas, por exemplo, professor, fala, nossa, sua letra está parecendo um hieróglifo, está difícil de entender, porque era uma escrita complexa lá do Egito Antigo, perfeito? Aí olha só, ainda na questão número 1, letra B, relacionada, portanto, a essa imagem, quem eram os escribas, qual era a relação entre eles e tipo de escrita representado acima. Então, olha só, os escribas, eles eram responsáveis por escrever, utilizando, portanto, uma escrita que era a escrita oficial, essa que nós vimos, os hieróglifos. Então, eles eram responsáveis por escrever os documentos oficiais no Egito, portanto, eles sabiam ler, escrever e fazer cálculos, ok? Então, eles utilizaram muito esse tipo de escrita aí, e aí eles tinham, então, uma representatividade, uma responsabilidade muito grande lá no Egito Antigo. Perfeito, meus amiguinhos? Aí olha só, questão número 2, ainda dos exercícios conceituais. A astronomia e a matemática foram os primeiros ramos conhecidos e desenvolvidos pelos egípcios. Ambas se desenvolveram com fins práticos. Aponte 2 resultados para os quais esses saberes deram a sua contribuição. Então tá aí, ó, a astronomia, os astros e a matemática foram os primeiros ramos conhecidos e desenvolvidos lá pelos egípcios, tá? E aí está perguntando aí, pedindo para apontar, para descrever, 2 resultados dos quais esses saberes deram aí uma contribuição. Então vejamos, ó, o calendário, fundamental para o desenvolvimento das práticas agrícolas, e para mensurar, calcular o tempo, e os cálculos matemáticos, que foram de extrema importância para a construção dos canais de irrigação, lembrar que no Egito Antigo passava o rio Nilo. Então eles fizeram canais de irrigação para quê? Para irrigar as plantações que estavam longe ali, muitas das vezes, das margens do rio. Não era necessário fazer canais de irrigações levando essa água do rio Nilo até essas plantações. A matemática também, os cálculos foram imprescindíveis, fundamentais para a construção dos diques, que são aí as represas de água, e principalmente os templos religiosos e os túmulos. Os túmulos, lembrando que eram as grandes pirâmides do Egito. Então precisava aí calcular, fazer um cálculo bem preciso, porque eram construções muito grandes, ok? Então aí a contribuição da astronomia no calendário e a contribuição da matemática para a construção dos templos religiosos e os túmulos, perfeito? Questão de número 3. Foi a religião e, sobretudo, o dogma da divindade do faraó que contribuíram desde o início para modelar a estrutura da civilização egípcia. Considerando o texto, caracterize a vida religiosa no Egito Antigo
destacando seus principais deuses. Então, gente, a religião do Egito Antigo, ela era politeísta, né? Então, os egípcios, eles acreditavam em vários deuses, por isso politeísta. Se pedir para descrever o que é politeísta, a crença em vários deuses. Monoteísta, crença em um único Deus. Os egípcios, então, eles eram politeístas. Os deuses, eles podiam assumir a forma humana, o antropoformismo, ou então poderiam ser representados com corpos de homens e cabeça de animais. O antroposoformismo, além disso, então, os egípcios acreditavam na vida após a morte, conforme eu já disse, e o retorno da alma ao corpo. E por isso buscaram desenvolver técnicas para conservar os cadáveres, a ideia da mumificação, né? A ideia então de mumificar, de preservar os corpos. Entre os principais deuses egípcios estão Ísis, a deusa do amor, Osíris, o deus da agricultura e do mundo dos mortos, Amon-Ra, o deus sol, Anubis, deus que era o juiz do reino dos mortos e protetor do embalsamento. Além de outros deuses, né? Citei aí os mais importantes. Perfeito? Cada um, então, desses deuses, lembrando que eles tinham um templo consagrado a eles, em homenagem a eles, né? Então, eles eram responsáveis aí, a Ísis pelo amor, o Osíris pela fertilidade do solo, sucesso na agricultura. Então, quando o agricultor ele tinha aí um sucesso nas plantações, parte do que ele colhia oferecia nos templos ao deus Osíris, né? E por aí vai a importância de cada um desses deuses, conforme eu já expliquei a respeito. Ok? Questão número 4. Quais são os principais legados deixados pela civilização egípcia para a humanidade? Ou seja, quais foram as principais contribuições? O que eles deixaram de importante? Vejamos, olha só. Conhecimento na área da medicina, graças à mumificação. Então, o processo de mumificação, gente, tinha ali, né, que usar produtos químicos, sal para conservar o corpo. Então, isso colaborou para a questão da autópsia, né, para a medicina, contribuiu muito para a medicina. Técnicas de agricultura com o uso da matemática, graças à construção das pirâmides e dos templos dedicados aos deuses. Então, olha a contribuição perfeita, né, dos nossos amigos aí, egípcios. Questão número 5. Por que os egípcios eles construíram as pirâmides? Qual o motivo? Lembrando que as pirâmides do Egito são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas por que eles construíram? Qual foi a finalidade? Só porque era algo bonito? Não. Conforme nós vimos, olha só, as pirâmides eram construídas em homenagem aos faraós mais importantes de cada época, sendo também local de seu sepultamento, ou seja, era em homenagem aos faraós e depois eles eram sepultados nessas pirâmides. E elas também tinham a função de ser a moradia dos deuses, ok? Então tá aí a nossa primeira parte da correção. Qualquer dúvida, estou à disposição para sanar essas dúvidas, é só me chamar aqui que terei o maior prazer em atendê-los. Na sequência, nós vamos corrigir os exercícios contextualizados, portanto, no próximo vídeo. Um grande abraço para todos e até o próximo.